Começando Semana Celeste, galera do Diário Celeste, hoje com a presença da nossa convidada Lívia Mello. Ela que é setorista do nosso site, ela escreve sobre o Sada Cruzeiro e esteve presente na finalíssima de domingo e vai contar tudo pra gente como foi. Semana muito movimentada para o Cruzeiro, fora de campo, dentro das quadras, fora das quadras, não é não, Diego? A semana começou na quarta-feira, né, com o jogo contra a Chapecoense, o Cruzeiro ganhou de 1-0, mas a atuação não foi boa, né? A atuação não foi nada boa, o Cruzeiro jogou mal, jogou bem mal. Na maioria do tempo do jogo, a Chapecoense foi melhor e ofereceu mais risco. Na verdade, o jogo inteiro a Chapecoense esteve mais próxima do gol do que o Cruzeiro. Tivemos a felicidade do garoto Raniel fazer uma pintura, um golaço, acertou um belíssimo chute. Foi o que o Cruzeiro fez durante o jogo. Poucos jogadores tiveram atuação boa, né? Se é que pode se dizer que tiveram atuação boa. O Dedé, o Caicedo e novamente o Diogo Barbosa jogaram bem. E o Leno, que fez a estreia, foi muito mal, né? Perdeu uma bola na defesa e graças a Deus entregou a paçoca ali na salvou, zaga, né? Você assistiu o jogo, Lívia? Com certeza. Com certeza assisti e achei uma atuação do Cruzeiro como tem sido as atuações do time do Mano, né? O time fez um gol rápido aos 2 minutos e depois jogou para segurar o resultado e não se apresentou bem novamente. Né? Assim como entrou contra o São Paulo no segundo jogo. São Paulo. Né? E contra o Nacional também, diga-se de passagem, que é nosso adversário. Lembrando que não é o Nacional do Uruguai, não. É o Nacional do Paraguai. É o segundo nacional genérico, não desmerecendo o time, a tradição do time, mas o Cruzeiro era muito favorito. Acho que 2-0 era um placar ruim pro Cruzeiro naquele jogo, de acordo, medindo os dois elencos. As promoções excelentes que o Cruzeiro pode oferecer ainda na competição. E você falou do golaço do Raniel e teve o vídeo que tá rolando na rede social aí do Dedé, né? Motivando ele antes do jogo, inclusive. O mito! Pois é, falou que o chute dele era bom e pra ele tentar mesmo ir pra cima. Vamos ver aí o vídeo. Mesmo jogando mal, conseguiu um bom resultado, que é uma vitória, e não tomar gol em casa na Copa do Brasil Sul-Americana. Torneio em que existe o gol qualificado, o fato de você não tomar gol em casa já é um bom resultado. É um bom resultado, né? Então o Cruzeiro não tomou gol em casa, fez 1-0, conseguiu o resultado, e vitória é vitória. É vantagem sempre, em qualquer lugar do mundo, vitória é vitória. Pois é, no dia 1º de junho, né, o jogo de volta seria no dia 31, mas foi adiado um dia aí pra quinta-feira, que é o dia 1º. O jogo não vai ser mais em maio, vai ser só em junho, mas foi um dia só. Mudou um dia só. O jogo vai ser na quinta-feira em vez de quarta. Pois é. E domingo tivemos a decisão contra o Atlético, né? Infelizmente perdemos 2-1 pro Atlético. Perdemos 2-1 pro Atlético. O Cruzeiro jogou muito mal. Salvo alguns jogadores, porque a atuação do Cruzeiro, assim como a atuação do segundo jogo contra o São Paulo, assim como a atuação contra o Nacional do Paraguai, assim como vou nem falar mais, porque o Cruzeiro tá vindo de algumas atuações ruins que tem deixado os torcedores assustados, né? Porque começou bem e perdeu jogos importantes, mas venceu o jogo jogando mal, e ontem não começou bem. O que acontece com o time do Mano faz um gol, retranca. Fizemos isso contra o Atlético, retrancamos, tomamos pressão, tomamos gol, mas conseguimos virar nos jogos anteriores. No primeiro jogo da final, o Cruzeiro não conseguiu fazer gol, mas foi melhor do que o Atlético no jogo. E ontem não deu nada certo, só no segundo tempo, quando colocou o Ábila teve a felicidade de fazer o gol, né? Mas depois do gol teve alguns problemas defensivos e o Mano corrigiu a tempo e o Elias foi lá e fez o segundo gol do Atlético, né? E aí complicou tudo, porque já estava no segundo tempo, precisava fazer 2 gols para virar o jogo, porque o Atlético tinha vantagem de ter feito a melhor campanha. E aí, Lívia, o que você achou do jogo? Achei mais uma atuação ruim, né, da equipe do Cruzeiro. Acho que também sofremos pelo cartão amarelo do Hudson, né, logo no início da partida. Eu acho que isso fez o time perder um pouco na pegada do meio de campo. O Cruzeiro estava perdendo todas as bolas no meio de campo, né? Inclusive o lance do gol, né? A gente vê claramente que o Hudson não dá o bote, né, no Robinho, que ocasionou no gol. E aí eu acho que no segundo tempo tivemos que abrir o time, né? O Cruzeiro foi pro risco.
fizemos um gol rápido e poderíamos ter feito mais, né? Assim, errando muito a finalização. Acho que o Cruzeiro quis muito tocar a bola na intermediária, né? muito preciosismo. Thiago Neves perdeu um gol ali, cara a cara Thiago com o goleiro. Neves perdoa, foram 2 gols, né? Na verdade, um de cabeça e um que ele chutou na entrada da área. E vale lembrar também que a gente veio elogiando nos programas anteriores a atuação do Diogo Barbosa, que ontem deu um bote errado. Não, foi time muito mal o inteiro, jogo todo. time inteiro, mas o que sacramentou a atuação do Diogo Barbosa, acho que foi aquele bote errado. E a gente costuma falar muito do Mike, né? E exatamente foi do outro lado, né? Do lado esquerdo, onde a gente não tinha problema. Acredito que não vamos ter problema, porque ele errou, mas é um ótimo jogador que vem de boas atuações. Não podemos dizer aqui que o time do Cruzeiro ninguém presta, que o técnico não presta. A gente aponta no nosso ponto de vista, a gente acompanha também a opinião dos torcedores na página, que a gente viu que vários torcedores criticando vários jogadores, mas a gente diz, vamos ter paciência, perdemos um título, perdemos para o nosso maior rival, coisa que ninguém queria que acontecesse, mas talvez isso sirva também de exemplo, e o ano para o Cruzeiro não acabou. Muito pelo contrário, né? Ainda, né? Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro já começa domingo agora, né? As principais competições do ano, o Cruzeiro está muito vivo. Não vou falar do Brasileiro porque nem começou, mas na Copa do Brasil e na Sul-Americana o Cruzeiro tem vantagem nos 2 jogos. E vamos pra cima, vamos ganhar, porque o ano tá só começando. Perdemos, é muito importante o campeonato estadual, mas o ano tá só começando. Pois é, e o jogo foi muito falado nos bastidores, né? E ontem teve mais um caso, né? As famosas caixas de som, né? Lembrando do apagão do Independência. Pois é, ontem assinaram o recibo desse apagão aí. Vamos ver o vídeo aí da caixa de som na torcida. Foi a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Olha o áudio e olha a torcida. Não tem ninguém pra cantar, isso é um áudio, ó. Nossa Senhora, que timinho! Pois é, você viu aí o vídeo como foi, e quando o Cruzeiro fez o gol, a torcida do Cruzeiro estava cantando mais do que a torcida do Atlético, e eles ligaram as caixas de som, e teve até um repórter que disse, né, agora a torcida do Galo canta mais com a ajuda do som. Na empolgação da caixa de som, ele falou ao vivo no Falou jogo. Ao vivo isso, mas é que teve caixa de som só na arquibancada não, né? Teve no vestiário também. Foi o Marco que postou lá e ele disse que estava até atrapalhando a conversa lá. Com certeza deve ter atrapalhado muito, mano. Lá. Isso é uma grande falta de respeito, mas a gente, tendo esse time como nosso maior rival, temos que acostumar, porque isso nunca vai acabar. Isso é coisa de time pequeno. Coisa de time pequeno, coisa de quem já jogou a Série B. Como a semana passada foi cheia de polêmica envolvendo esse clássico, o jogo não poderia ser diferente. A torcida do Atlético tentou cornetar o Fábio, mas ele se saiu bem, hein? Aí a torcida, como você viu aí, virou chamando ele de reserva otário, mas ele se saiu muito bem, e lembrando que ele não é reserva por falha, né? Ele é reserva porque voltou de contusão, e ele deixou bem claro pra torcida do Atlético algo que ninguém nunca mais vai esquecer. 6x1 pra vocês. E aí, você assistiu esse vídeo aí, né? Eu assisti o vídeo do Fábio, né? Não tem o que dizer, né, gente? Hilário. Eu acho que o Cruzeiro, nesse clássico, se deu muito mal nos bastidores, e eu acho que a Federação Mineira, ela até... ela colabora para que a torcida do Atlético se comporte dessa maneira, né? Com certeza. O episódio das caixas de som foi um absurdo. O Mano, né, e comissão técnica reclamaram no início. O Mano não estava conseguindo conversar com os jogadores. Eu acho que talvez tenha sido até isso, né? Acho que eles não entenderam muito bem o que o Mano pediu para ter tido aquela atuação. Pois é, meu Deus do céu. Mas eu acho que foi um clássico marcado por... Foi um jogo bom, né, pro Atlético, pro nosso lado não, mas eu acho que o Atlético mereceu a vitória, né? Jogou pra vencer dentro dos seus domínios, mas como todo clássico, né, tem que ser marcado por essas pitadinhas de provocações, e a gente já tá acostumado com isso. Eu ainda ouso dizer que o clássico foi mais movimentado fora do que dentro de campo, porque não foram 2 grandes jogos, foram jogos bons. Primeiro jogo pro Cruzeiro, o Cruzeiro jogou bem, o Atlético não, o segundo jogo o Atlético jogou melhor, mas fora dos gramados foi muito mais movimentado, envolvendo polêmica de torcida, de caixa de som, de alfinetada,
Teve tudo, o clássico foi recheado. Torcida, 10% de torcida. Não tem torcida do Cruzeiro lá, enfim. Mas é uma opinião mais sobre o jogo, eu acho que não tem terra arrasada, eu acho que é hora do Mano rever também alguns conceitos ofensivos da equipe. Eu acho e defensivos que o Cruzeiro também. Não pode continuar jogando da mesma forma, né? Eu, na minha opinião, acho que o Dedé tem que entrar nesse time rápido, pra já. E eu acho que o Ábila pode ganhar uma oportunidade. Eu acho que o ataque do Cruzeiro não tem produzido bem nos últimos jogos. Em off aqui, a gente até conversou sobre essa zaga do Cruzeiro. Eu, na minha opinião minha, eu acho que a zaga titular do Cruzeiro é Caicedo e Dedé. Manuel voltando aí de contusão, vamos ver como que vai ser. Mas pra mim, é Manuel, Dedé e Caicedo. Pois é, ontem teve até um lance lá com o Léo, que ele saiu correndo atrás do Robinho e ele perdeu na corrida pro juiz. O juiz conseguiu passar dele. Muito lento. O primeiro gol do Atlético foi falha do Léo. Acho que o Léo era pra ter acompanhado ali a marcação e chegou bem depois. O carrinho foi atrasado. Uma atuação desastrosa. Vamos apagar esse jogo. Apagar assim pra torcedor, porque o Mano tem que assistir muito esse jogo. Muito, muito, muito esse jogo. Assista, Mano, em casa, no celular, onde quer que seja, pra você ver onde o Cruzeiro falhou muito, que é onde vem falhando nos jogos que vem sofrido, né? Até contra times considerados, com todo respeito, pequenos do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro chegou a empatar com alguns times, sofreu um pouco. Contra esse time aí do Paraguai, o Nacional, sofreu bastante, não deveria sofrer. Então, mano, vamos ver aí, né, pra melhorar esse time. Robinho voltando também. Robinho tava tendo ótimas atuações, tá fazendo falta demais. Ezequiel, então... Mas os dois ainda não tá disponível pra quarta-feira. Sim, não, a gente tá falando voltando a longo prazo, né? Eles ainda não estarão disponíveis, né, pra viagem do Cruzeiro pela Sul-Americana. Robinho e Ezequiel ambos se apresentaram hoje, mas ficaram treinando separadamente do grupo. E vamos torcer para que eles retornem, né, logo. Mas o domingo não foi só de derrota não, gente. Teve vitória do Cruzeiro também. E que vitória, né? Assim, no vôlei tá tudo certo pro Cruzeiro. Soberano, como diz o Nauber. Nas quadras o Brasil continua azul, né? E assim, foi uma partida sem comentários do Cruzeiro. Eu acho que essa equipe tá fazendo história e vai continuar fazendo porque é um projeto muito sólido, né? Muito bem administrado. E foi muito bacana essa partida. Acompanhe uns lances, melhores momentos. Ele vem de viagem, começam as emoções da decisão. Mário Júnior já entregou o passe na mão do Rafa, entrada de rede, Lucas Ló, a bola bate no bloqueio e vai pra fora. O primeiro ponto é do Taubaté. Fica perfeita sim, mas o que importa é botar a bola pra cima, foi o que ele fez. Bola de meio com Simon. Primeiro, né, desse extraordinário central. Tem pressão pra cima do Lucarelli. Respirou fundo, jogou pro alto. Pancada pra fora. O Cruzeiro vence o primeiro set. 25 para o Cruzeiro, 22 para o Taubaté. Não passou no meio do bloqueio, a bola passou na diagonal lisa. Vai com tudo o Evandro, é set point Cruzeiro. Rafa, Lucas Ló, fica no bloqueio do William. Pega fogo o Mineirinho, o ginásio vem abaixo. O Cruzeiro repete o placar do primeiro set. Volta a fazer 25-22 e fica um set do quinto título da Superliga. Vai de novo o Éder. Ace! Bola boa! Vitória do Taubaté no terceiro set. Terceiro saque do Wallace. Entra quente pra cima do Felipe. O William salvou. Evandro tá valendo. Vai o Wallace de novo. Bloqueio. Cobertura do Japa. Rafa, Japa. Bloqueado. Matheus cobre. Rafa para o Wallace na saída. Serginho inacreditável. Vai Leal. É ponto do Cruzeiro. É o ponto do jogo. Saque do William. Lucarelli voltou de cheque. Isaac. O voleibol brasileiro continua azul. Cruzeiro, 5 vezes campeão da Superliga Masculina. Livre esteve presente na quadra, registrando lá os melhores momentos, acompanhando torcendo bastante. Inclusive ela foi lá no sábado na preparação e tem umas entrevistas dela lá no Facebook, na nossa página também. E tem um vídeo que ela fez também, que tá no Facebook, Instagram e no Twitter aí também. Fez transmissão ao vivo, fez tudo. Nossa página esse final de semana foi nossa página bombou. Eu estive lá no sábado, né, acompanhei o treinamento do Sada.
Conversei com membros da comissão técnica em off, consegui gravar uma entrevista no final com jogadores importantes, como o William, Leal, o próprio treinador Marcelo Mendes, né, sobre a expectativa do jogo, sobre o adversário de Taubaté. O Cruzeiro treinou muito bem, né? Você percebe que é um time que está calejado, que está acostumado com grandes decisões. Então, assim, é muito bem preparado. A certeza que eu tinha de que o Cruzeiro ia fazer uma boa apresentação no domingo, né? O resultado, claro, a gente espera, mas tinha do outro lado da quadra um grande adversário, que vinha crescendo muito, né, na Superliga. Velho conhecido nosso. Velho conhecido nosso, né? Que inclusive estava lá esperando o treino acabar. Fiz até uma foto com o Wallace, conversei com ele um pouquinho, mas não consegui gravar a entrevista porque o Taubaté, ele fechou os treinos, né? Só acompanharam os treinos de Taubaté a Rede Globo, a Rede TV e a Sport TV. E ainda assim não fizeram muitas reportagens ao vivo, né? Então a gente não conseguiu entrevista. Mas o Wallace estava lá, falou um pouco da expectativa de estar retornando ao Mineirinho, né? Dessa vez com a torcida contra. Mas foi muito bacana. Mas eu acredito que a torcida gosta muito do Wallace, foi contra o resultado, mas torce muito pro Wallace, com certeza. Inclusive eu estive lá, o Wallace quando foi anunciado, né, na escalação, a torcida inteira aplaudiu. Foi ovacionado. Foi ovacionado, o cara é sensacional, né, tem história, é ídolo celeste. Maior oposto do Brasil, né? Maior oposto do Brasil, acho que até do mundo, viu, assim, o Wallace, ele é o melhor oposto do mundo hoje. Falando de oposto, a gente teve o nosso oposto, o Evandro, que foi o melhor da decisão. Evandro jogou uma barbaridade, assim, diga-se de passagem, fez uma senhora temporada, né? Foi importantíssimo ontem no Mundial de Clubes, onde o Cruzeiro conquistou o tricampeonato. E ontem na Superliga, se não me engano, o Evandro fez 19 ou 20 pontos numa final, né? Então, assim, eu até brinco que a gente tá acostumado muito a ver o Leal decidir, né? Leal ontem, se não me engano, fez 9 pontos no jogo, 10 pontos na partida inteira. Então, você vê o Leal tendo um número tão baixo de ataque e o Cruzeiro ainda sendo campeão, é porque o coletivo é muito forte. O Evandro teve uma atuação destacada e é claro que se o oposto teve uma boa atuação, faz parte também do Mago, né? E da linha de passe, que é um conjunto. E o Mago também jogou uma barbaridade. E o Cruzeiro ontem se sagrou pentacampeão, tetracampeão consecutivo, né? Se tornando o maior campeão da Superliga. São 7 finais consecutivas, 7 finais né? consecutivas. 4 títulos seguidos e o 5º título dessa equipe que não se cansa de fazer história. Não, então 3-7-1 em cima do Taubaté e Mineirinho lotado, ovacionando o Cruzeiro, empurrando o Cruzeiro para a conquista de mais uma taça. Assustou lá? Olha, eu nunca tinha tido a sensação de estar fora da torcida, né? Arrepia. Nossa, arrepia. Imagina. Assistir ali na beira da quadra não foi tão simples, não. A vontade era de estar no meio do torcedor. Foi histórico para o Cruzeiro e para a Lídia também. Tá vendo? E você falou do Mago, o Mago deve estar de saída, né? Nem tudo são flores, né? Assim, é claro que a gente está muito feliz pela conquista do pentacampeonato, mas o Sada Cruzeiro, ao que tudo indica, né, até por conversas de bastidores que a gente observa lá, a gente viu o pós-jogo, né, há indícios de que o Mago não defenderá o Cruzeiro na próxima temporada, né? É uma decisão pela família, né, que passa pela família, é uma decisão familiar, mas, assim, circula nos bastidores que o César teria oferecido mais de 1 milhão para o William pela temporada, né, e isso teria balançado bastante a família. O William, ninguém vai questionar aqui o que ele joga uma barbaridade. Mas é claro que é um jogador que já está na idade um pouco avançada e eu acho que a família também tem que pensar nesse aspecto. Com certeza. O presidente do Sada Cruzeiro, né, disse que o William só sairia se ele quisesse, mas eu acredito que pro Vitor Mendioli, né, para a estrutura do Sada Cruzeiro, o Cruzeiro tem muitas estrelas, então você bancar uma proposta dessa para que o Mago fique é realmente complicado. Mas o William disse que iria pensar, que ainda não tem nada decidido. Inclusive, na entrevista que eu fiz com ele, eu perguntei off, né, e aí, William, você vai trocar azul por vermelho na temporada que vem? Ele abriu um sorriso e disse que ainda não tem nada decidido. O William tá saindo de férias agora com a família e só vai definir o seu futuro voltando das férias e encerrando o contrato, né, que só se encerra no final de maio. Caso o William decida vestir o vermelho, pelo menos não é o preto e branco, né? Tem alguém no elenco capaz de substituir o Mago? Assim, aqui no Brasil, hoje, a gente não vê nenhum levantador que possa substituir o William. E o Cruzeiro também já tá de olho nisso, né? O Marcelo Mendes deu uma entrevista ontem, depois do jogo, que a partir de amanhã o Cruzeiro já começa a pensar na temporada.
né? Inclusive já estariam indo atrás de outros levantadores. A princípio, 2 argentinos, né, que eu acho que interessam muito o Sada Cruzeiro, que seria o Damier Gonzalez, que já defendeu o Brasil Quirim em outra temporada, e o Luciano De Checo, que é levantador da seleção. E também fala-se, assim, um pouco uma opção mais distante, fala em o Christian Tristerson, né, que é o levantador americano. Esse seria um sonho de consumo para a torcida do Sada Cruzeiro. Mas ainda não é nada oficial, né? Aí Mas é o pra Cruzeiro já conquistar está à 10, procura. 15 Superligas seguidas. Aí é pra ser imbatível de vez, né? De vez, né? Mas que o Cruzeiro vai trabalhar forte, isso com certeza. Esse time, esse projeto já provou ser muito sólido, né? A gente achou que com a perca do Wallace o time ia continuar, ia manter o nível abaixo, o time ainda cresceu, né? Os números do Cruzeiro provam que esse time foi ainda melhor do que o da temporada passada. Mais uma semana de decisão pro Cruzeiro, na Sul-Americana. Pois é, quarta-feira já tem o jogo da Sul-Americana, né? Jogo de volta contra o Nacional, às 7h15. Nacional do Paraguai, no Defensores del Chaco. Um jogão, Cruzeiro, com a vantagem, né, do empate só, porque perder por 1-0 não está em cogitação, o Cruzeiro vai ser eliminado, mas o Cruzeiro vai ganhar, vai entrar e vai mostrar o Cruzeiro que a gente está acostumado a ver e não esse da atuação da última semana, né? Pois é, o Cruzeiro ainda não vai ter o Ezequiel, o Robinho, que ainda estão se recuperando, e também não vai ter o Leno, né, que o Leno ainda não está inscrito na Sul-Americana. E domingo o Cruzeiro estreia pelo Brasileirão contra o São Paulo, time que a gente acabou de enfrentar aí na Copa do Brasil, vencendo por 2-0 no Morumbi, perdendo de 2-1 no Mineirão, lembrando do gol impedido, mas perdeu, 2-1, e começar com o pé direito, né, em busca do pentacampeonato. O Penta vem, gente. Vem, o Penta vem. Temos Copa do Brasil, temos Campeonato Brasileiro. E quem sabe uma tríplice coroa, que é o sonho de todo torcedor novamente. O único clube a conquistar isso no Brasil. E agora vai ser uma tríplice coroa diferente. Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. Um título intercontinental, né? Pois é, saiu aí no canal, né, a narração tenebrosa do jogo contra o Atlético. Tenebrosa mesmo, né? Perdemos, mas tem narração. E essa semana o Brasileiro começa no sábado, né? E a gente vai ter o nosso programa do Cartola FC aqui com dicas. E o programa sai na sexta-feira aí com dicas. Sexta-feira. do Cartola Montou seu FC. time já no Cartola? Já montei meu time. Participou da liga, Cartoleira com de primeira. Nós também vamos participar. Quem sabe a gente ganha a camisa, Pois né? é. Não, mas se a gente ganhar não vale, a gente vai passar pro segundo colocado. Pode deixar o segundo colocado, você vai ganhar a camisa, porque eu não vou poder ficar, né? Porque você vai falar que é marmelada. Então aqui a gente vai, desde já, agradecer a presença da Lívia Melo, né? Imagina, eu que agradeço, um prazer. E vai ter já coluna falando da conquista do Sada Cruzeiro essa semana, né? E sobre a possível despedida do William. Então, Pois é. fiquem Foi ligados lá também. no Diário Celeste que vai ter matéria novinha essa semana. Pois é, se você não conhece, acessa lá diarioceleste.com.br, a Lívia escreve lá, tem outras pessoas que escrevem também, a Lívia escreve sobre o Sada Cruzeiro, acessa lá que tem muito texto bacana. Tem muito texto bacana, muita coisa boa no site, estatística com todos os jogadores. E vou lembrar você agora, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, curta os nossos vídeos, deixe o seu gostei, acesse nossas páginas nas redes sociais e curta, acompanhe a gente que a gente posta muita coisa bacana sobre o Cartola, sobre a rodada, sobre a semana do Cruzeiro e é narração tenebrosa que todo mundo aprendeu a respeitar. Valeu! Valeu! Valeu, galerinha!